Olá, eu sou Cristiane Machado do portal Pirassununguense. A partir do dia 15 de março começam as declarações de imposto de renda 2023. E você sabe o que precisa para declarar o seu imposto este ano? As mudanças, tudo o que precisa, documentação, tudo o que você precisa saber, você encontra aqui no portal Pirassununguense, uma entrevista exclusiva sobre o imposto de renda 2023. Jaiminho, boa tarde. O que a gente pode falar das mudanças do imposto de renda nesse ano de 2023? O Lula anunciou que não ia ter aumento, declaração até R$5.000, né? Quem ganha até R$5.000, mas essa não foi a realidade, né? Não. Boa tarde, tudo bem, Cris? Muito obrigado pela visita. Ô, Cris, de fato não houve mudança na tabela, né? Então, ela vem desde 2015 sendo a mesma tabela de aplicação para quem deve fazer declaração de imposto de renda, ou seja, quem ganha até R$ 28.559, esse é o valor que a pessoa, dentro do ano, né? Então ganhou desse valor para cima, tem que fazer declaração, não tem como escapar disso. Tá? Mas esse ano mudou para um salário e meio, ainda tá, como é que está essa situação? Porque eles estavam falando de declarar acima de um salário e meio, né? Isso é que, na verdade, se você pegar esse valor total do ano, R$ 28.559,70, e dividir por 12 ou 13, incluindo o salário, o 13º salário, dá na proporção de um salário e meio. Então não ia mudar nada, é isso mesmo. Não ia mudar nada, porque a tabela ela não vem alterando ao longo desses anos, né? Desde 2015 é a mesma coisa. Então, as pessoas que ganham menos do que isso, mas ao longo do tempo vão tendo aumento de salário, né, pelos dissídios, ela acaba atingindo esse valor e aí fica na obrigatoriedade de fazer a declaração. Então é isso, na verdade, essas mudanças, se fossem acontecer, é mais para o ano que vem, né? Para esse ano mantém-se o que tem de regra do ano passado. E o prazo deu uma mudada também, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Eu também declaro. Aí a gente estava vendo que esse prazo é bem melhor, né? O prazo aumentou esse ano para 2 meses e meio. A Receita colocou então agora o início, dia 15 de março, e o final 31 de maio de 2023. Por que ela fez isso? Ela prorrogou, ela postergou o início do início da entrega. Porque ela depende de receber no banco de dados dela informações das fontes pagadoras. E depois o contribuinte vem, faz a sua declaração e sincroniza com a informação prévia da fonte pagadora. E ela está querendo que cada vez mais os contribuintes usem o formato da declaração pré-pronta, né? Um formulário que já consta dentro do ECAC, né, no sistema virtual da Receita, essas informações. Por exemplo, a fonte pagadora, uma empresa, ela paga os salários dos funcionários, ela tem até o dia 28 de fevereiro para informar o montante de salário que ela pagou em 2022. Aí, isso até carregar no banco de dados da Receita leva alguns dias. Então, você considera aquela empresa que deixa para o final. Aí a Receita quer carregar toda aquela informação e a Receita quer que o contribuinte aproveite o formulário pré-preenchido. Então, por isso desse prazo agora de início um pouco mais longo, vai ser a partir do dia 15 de março. Essa é uma tendência da Receita, tá? Provavelmente isso vai continuar ao longo dos anos. E é importante também começar a separar toda a papelada, tudo que tem que declarar todo ano agora no comecinho, porque corre o risco depois dos últimos dias começar a ficar complicado. Se tiver que fazer alguma alteração também fica difícil, né, Jaiminho? Exatamente. Então as pessoas precisam já, na verdade, finalizou o ano, começou janeiro, já começa a preparar a documentação. Porque uma parte dessa documentação, ela já está disponível com a pessoa. Por exemplo, recibos médicos, notas fiscais com educação da própria pessoa ou de dependente, isso ela já consegue reunir e organizar. E depois fica a parte de informativos bancários, o informativo de rendimentos, que isso já se demora um pouquinho mais.
mas é importante o quanto antes ela se organizar para que não tenha problema na hora da realização da declaração e evitar cair na malha fina, né? Porque a Receita está bem voraz com isso. Cada ano mais apertado, né? Isso, exatamente. Jaime, quem é obrigado a fazer declaração? Bom, Cris, quem está obrigado, primeiro ponto é quem teve rendimentos tributáveis, ou seja, recebeu alguma salário, aluguel, no total de R$ 28.559,70 dentro do ano de 2022. Ou então quem teve rendimentos isentos em R$ 40 mil. Outra obrigatoriedade, por exemplo, quem tem imóvel no montante de 300 mil. Se ele possui um imóvel, uma casa, um terreno, qualquer imóvel que perfaz esse total, para mais, ele é obrigado a fazer também. Tem também a parte de quem recebeu rendimentos rurais, o produtor rural, 142.798. Essas pessoas também são obrigadas a fazer. E quem teve ganho de capital, ou quem fez transação imobiliária. Você tinha um imóvel do valor de 100 mil reais, por exemplo, e vendeu por 200 mil. Você tem que fazer essa declaração e vai pagar o ganho de capital de 100, que é a diferença do valor que era declarado pelo valor da venda. Isso é também obrigatório fazer. Então, esses são os requisitos principais de quem está na obrigatoriedade. Em relação ao MEI, vamos falar um pouquinho sobre MEI, microempreendedor individual, faz de conta que a pessoa tem isso que você falou, né, um imóvel de 300 mil, e ela é MEI, ela declara também? Ou não, ou é diferente? Não, declara, porque daí o fator não é ser MEI, o fator determinante para declarar é ter o imóvel no valor de 300 mil, é isso que acaba obrigando ela a fazer a declaração. Não é declarar só a empresa, tem que declarar tudo que ele possui também como capital, né? Exatamente, porque aí a gente tem que separar as figuras, a pessoa jurídica do MEI e a pessoa física proprietário do MEI. Então, se o proprietário do MEI está na obrigatoriedade por algum desses requisitos que nós falamos, ele tem que declarar. E o MEI, dentro do período também de janeiro até final de maio, tem a declaração própria dele, que é a declaração anual. Isso também é uma declaração obrigatória. Uma curiosidade, você tem quantos anos de contador? Olha, de contador eu tenho já alguns anos, mas atuante no mercado 17. E o que mais você vê nesse tempo de declaração de imposto de renda? O pessoal deixar tudo para a última hora ou faltar documentação? Os dois. E aí aquele que deixa para a última hora, normalmente falta documentação. E aí a Receita ela tem meios de cruzamento de dados muito fortes. Ela tem muitas opções e alternativas para cruzar as informações. Então, quando ela omite ou quando ela esquece mesmo, vai cair na malha. Então, paga o imposto. O imposto já é devido dependendo do que ela teve de renda no momento da declaração. Mas quando ela cai na malha ou quando ela passa do prazo de fazer a declaração, ela tem multa. Então, quando cai na malha no primeiro momento, ainda ela tem a oportunidade de fazer a correção espontânea. Quando acontece isso, não tem multa. Mas se ela se omite, ela não atende às notificações da Receita, naturalmente que a Receita vai acabar multando pela falta da declaração. Ok, muito obrigada. Muito obrigado eu que agradeço. Para ficar por dentro das principais notícias de Pirassununga, acesse o nosso portal Pirassununguense e siga-nos nas redes sociais.